cerca ali de 6 horas após publicar um decreto com a elevação e a padronização de diversas alíquotas do imposto sobre operações financeiras, o governo Lula recuou e decidiu revogar parte desses aumentos que haviam sido anunciados para a aplicação de investimentos de fundo no exterior. As aplicações de fundos nacionais no exterior vão continuar isentas e as remessas de pessoas físicas ao exterior destinadas a investimentos vão continuar também com a alíquota de 1,1% por operação. O ministro da Fazenda anunciou essa reversão parcial do decreto no fim da noite dessa quinta-feira, após inúmeras críticas do mercado financeiro. A pasta informou que a decisão foi tomada após diálogo e avaliação técnica. Luciene, Fred, essa proposta inicial previa um aumento ali do IOF em 3,5% para diversas operações no exterior, como em compras com cartões internacionais, remessas ao exterior e empréstimos externos ali de curto prazo. Mas essas medidas repercutiram muito mal no mercado. E por conta de todas essas críticas, o Palácio do Planalto, segundo até o colunista Lauro Jardim, teve que convocar uma reunião às pressas de diversos ministros. Entre eles estava Rui Costa, da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, que é responsável pelas relações institucionais, Sidônio Palmeira, que é responsável ali pela comunicação do governo Lula. Todos eles estavam presentes, mas quem não estava presente? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele não estava nessa reunião estratégica, ele já estava fora de Brasília quando esse encontro foi marcado. Agora há pouco, o Haddad fez uma coletiva de imprensa para explicar todas essas mudanças. Vamos acompanhar um trecho dessa coletiva? Nós recebemos, depois do anúncio de ontem, às 17 horas, nós recebemos uma série de subsídios de pessoas que operam nos mercados, salientando que aquilo poderia acarretar algum tipo de problema e passar uma mensagem que não era a desejada pelo Ministério da Fazenda. E nós entendemos que, pelas informações recebidas, valia a pena fazer uma revisão desse item para evitar especulações sobre objetivos que não são próprios da Fazenda nem do governo. Eu vou chamar a Luciene aqui para a nossa conversa, porque é mais uma vez que o governo, uma decisão durou ali apenas algumas horas, 6 horas ali para ser exato. Isso mostra talvez como que esse governo está perdido e está desalinhado, como que o governo anuncia uma decisão importante dessa, com um pacote de corte de gastos para cumprir o ajuste fiscal, em algumas horas essa decisão é revertida. Isso mostra que esse governo não está ouvindo todos os lados antes de tomar uma decisão, não está medindo os impactos e as reações antes. Luciene, como que tem sido a repercussão política disso em Brasília? O que você tem de novidade para a gente? Então, Letícia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nessa coletiva que houve um ruído em parte das medidas, que não tem problema em corrigir as rotas, que o recuo foi uma necessidade técnica, mas o que a gente observa, na verdade, é que muitas vezes as medidas econômicas, fiscais anunciadas por Haddad, elas batem de frente aí com decisões políticas do governo Lula e isso gera um desencontro. Esta não foi a primeira vez que isso aconteceu, a gente lembra em janeiro sobre quando a Receita Federal anunciou um maior monitoramento sobre transações financeiras como o PIX, ou a modalidade de transferência do PIX, e poucos dias depois o governo precisou recuar dessa medida depois de uma onda de fake news que não foi controlada pela comunicação social do governo, e isso precisou ser revogado. Isso, claro, gera um desgaste que o governo não quer, que preocupa, sim, o Palácio do Planalto, especialmente porque a gente está em ano pré-eleitoral. No ano que vem, os eleitores voltam às urnas. O presidente Lula, ele não tem interesse em repassar o poder para outro grupo político que não seja o que ele ocupa. Então, isso gera um desgaste, especialmente nesse ano pré-eleitoral. A gente lembra que o imposto sobre operações financeiras, ele incide não somente em investimentos, mas também em compras no exterior, feitas, por exemplo, no cartão de crédito,
crédito, que é algo que virou aí rotina da população. E esse recuo foi somente sobre o IOF de investimentos de fundos nacionais e não sobre todas as medidas anunciadas ontem. Então, parte continua, assim, com esse IOF de 3,5%, como, por exemplo, compras em cartões de crédito e débito internacionais. Então, a gente tem esse discurso de Fernando Haddad que mira a pauta econômica e um aumento da arrecadação para atingir as metas fiscais, batendo de frente com essas decisões políticas do governo Lula que são pensadas, que são analisadas mais do ponto de desgaste que isso causa na imagem do governo, Letícia. A gente vê um governo que sempre tem altos e baixos, né? Vem recuperando, tem uma crise, a gente teve a crise do Pix, como a Luciane falou, depois do vídeo que teve bastante repercussão do deputado federal Nicolas Ferreira, o governo também teve que dar uma recuada, a gente teve a crise do INSS, quando o assunto parece que começa a baixar, começa a ter ali uma certa tranquilidade, vem uma nova crise, é sempre isso. Mas a gente vê, Luciane, eu até chamo o Fred também a participar, essa questão do Fernando Haddad, porque a gente vê ali que ele tem um desgaste dentro do próprio governo, essa reunião mesmo que foi feita ontem ali, às pressas, como que o ministro da Fazenda não participa? E a gente sabe que já teve, oficialmente ninguém fala que tem ali um desgaste entre a Gleisi Hoffmann, que agora está fazendo essa articulação institucional, mas a gente sabe que ela discorda muito dessas políticas do Fernando Haddad. A gente vê quase um ministro sendo fritado, né? Letícia, tem uma coisa muito interessante nessa reunião. Ela foi convocada após a viagem do Fernando Haddad. Pegou esses 3 ministros do núcleo político, da articulação política e principalmente o Sidônio da área da comunicação, após uma reação muito forte do mercado. O mercado chegou a fechar a bolsa em quase 0,5% de queda, o dólar chegou a 5,60, né, de 5,66, se não me engano. E teve também uma monitoração dos sistemas de comunicações do mercado financeiro. Um levantamento com 1.500 tweets de instituições financeiras mostraram que 74% delas faziam referência ao pacote de forma negativa. Agora, mais uma informação com relação a esse encontro. Ninguém da Secretaria de Fazenda foi chamado antes de chamarem o Gabriel Galípolo do Banco Central para a reunião. A reunião começou como uma reunião política. Quando ela passou para o aspecto financeiro, não se chamou alguém do Ministério da Fazenda, se chamou do Banco Central. E a informação, houve até uma batida de cabeça durante o anúncio do pacote ontem, em que se perguntaram se o Gabriel Galípolo havia sido consultado sobre essas medidas. Os assessores que estavam participando falaram, não, ele foi consultado sim, ele participou da discussão. Por volta das 9 horas da noite, em tweet, E um tweet, Fernando assim, Haddad... bastante técnico. Antes desse tweet, porque esse até que a gente está acompanhando aí na tela, foi um tweet, assim, completamente técnico, foi um tweet realmente ali de informação para o mercado entender o que era essa mudança, não era para a população em geral, porque a população em geral não conseguia entender, mas a gente vê um tweet super tarde da noite, 11 horas da noite, um tweet desse, né, mas como você está falando, era antes, não, então. Antes foi um específico do Fernando Haddad, ele negando que tinha falado com o Galípolo. E houve uma batida de cabeça, até porque hoje, na coletiva, ele também falou que ele não decide sobre a autoridade monetária financeira e o BC não decide sobre política econômica. E mais uma vez, aí o Gabriel Galípolo foi chamado e só então foi chamado o secretário executivo do Ministério da Fazenda para participar da reunião. Então mostra bastante essa colisão entre o núcleo político que estava respondendo a uma ameaça imediata, né, do mercado e de comunicação com relação à questão do Ministério da Fazenda, que estava tentando dar uma resposta a um problema fiscal. Né? É uma questão. Essa reunião foi muito complicada, mostrou realmente uma fratura que não é de hoje que acontece do Fernando Haddad com o núcleo político do governo. A gente vê também uma dificuldade desse governo ali de fazer corte também, né? Porque tudo surgiu a partir ali de um anúncio, de congelamento também, de corte. Por que não propõe outros cortes? Isso foi também uma discussão. Por que está aumentando ali o custo de um imposto e não consegue cortar dentro do próprio governo? Isso aí é um prato cheio para a oposição mais uma vez. Parece que o governo Lula sempre fica aí andando em círculos e daí,
de bandeja para a oposição poder falar, não corta na própria carne, está querendo aumentar imposto, não tem alinhamento ali dentro do próprio governo. E a gente sabe que o mercado gosta de previsibilidade. Quando você tem um assunto desse, você tem que medir todos os impactos antes. Qual que vai ser a reação? Não dá para poder anunciar, voltar atrás e ver.